Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e tá na hora de falar sobre mais um capítulo dessa franquia interminável de Amityville. Dessa vez com o 7º capítulo, intitulado de Amityville, a nova geração, de 1993. Eu acabei de terminar de ver esse filme e até o momento ele foi o mais diferente de todos, porque a vibe dele, pra mim, me soou menos terror e mais uma investigação policial, o que não é ruim, é uma pegada um pouco diferente. Mas também, de uma forma até estranha, é um pouco do mesmo que a gente tem visto nos outros filmes, porque aqui temos outro objeto amaldiçoado, e dessa vez estamos falando de um espelho. Então, eu tinha esse filme em VHS, eu revirando no meu sótão, eu já mostrei para vocês como é meu sótão, eu achei essa fita de VHS com o Amityville 7, a nova geração. Eu realmente não lembrava que eu tinha, então foi uma surpresa achar essa capa aqui. Eu lembro que eu vi ele uma vez na fita cassete e nunca mais vi. E curiosamente, eu não sei cadê a fita, mas eu tô com a capa. Então, gente, qual é a história desse filme? Keys é um fotógrafo que é abordado na rua por um mendigo que dá para ele um espelho curioso. Desinteressado por esse espelho, Keys acaba dando ele para a vizinha Suki, que acha aquele objeto intrigante. Então ela leva o espelho para casa dela e coisas vão acontecendo, não só com a Suki, mas também com Keys e todos que estão em sua volta. Ao longo dos acontecimentos bizarros, Keys vai entrando numa investigação sobre aquele mendigo e ele acaba descobrindo que aquele homem era o seu pai. E também ele descobre que o seu pai foi um assassino que matou a mãe, o pai e os 2 irmãos na famosa casa de Amityville. Essa história é curiosa, não é? Pois é, gente. No contexto dessa história, o pai do Keys é ninguém menos que o próprio Ronnie DeFeo. Porém, não estamos falando da história da família DeFeo aqui. É uma outra história que não conhecemos, que nunca foi retratada em nenhum filme. Ou seja, Amityville, a nova geração, não é canônico com o resto da franquia, o que é uma pena. Eles poderiam ter pego a ideia do objeto assassino, de novo da história do leilão, ou da venda de garagem que fizeram, mas eles ignoraram isso e trouxeram uma nova história. Tanto é que os assassinatos cometidos nessa história, na casa de Amityville, foi na época do Dia de Ação de Graças. E isso é muito abordado ao longo da história. Durante boa parte do filme, acontece a mesma sequência de eventos. O espelho faz alguma coisa acontecer e logo depois disso, o reflexo da casa de Amityville aparece no espelho e o Keys sonha com aquele fatídico evento onde o pai dele matou toda a sua família. Detalhe, o Keys não era nascido nessa época, então ele está tendo pesadelos com algo que o pai dele vivenciou, mas ele nem era nascido. E vocês se lembram o que a franquia de Amityville tem em comum? O ser demoníaco tenta fazer com que a pessoa influenciada por ele tente matar outras pessoas, seja a sua família, convidados ou qualquer coisa que seja. E aqui nesse filme, a pessoa que está sendo lentamente influenciada pelo espelho é o Keys. Só que aí vem também um ponto problemático desse filme. Porque em uma parte, quando o detetive fala pro Keys sobre o pai dele, que ele matou toda a família do Dia de Ação de Graças na casa de Amityville,
O detetive também fala que esse pai, que o nome dele é Brunner, foi trancado num sanatório psiquiátrico porque ele alegou que demônios estavam pedindo para ele matar a família. Então, tecnicamente falando, o pai do Keys não é mau. Digamos que ele foi possuído pelo demônio ou foi atiçado pelo demônio para matar a família dele. Mas ao longo do filme, o pai do Keys é tratado como se fosse realmente um vilão, como se ele fosse um assassino. Então chega a ser problemático porque o fato dele dizer que foi atormentado pelos demônios para poder matar a família só é mencionado uma vez. O resto, tudo é o pai do Keys que está tentando fazer ele matar os amigos, a família do momento. Então, existe esse probleminha que eu percebi ao longo da história. Outro ponto problemático é que o espelho que veio da casa de Amityville nada mais é do que um adereço no filme, porque se ele não existisse, a história não ia mudar. Ele está em plano secundário. A verdadeira história desse filme é do Keys tentando descobrir o passado do pai dele com relação à casa e os assassinatos da família. E ele sendo atiçado pelo fantasma do pai, que não necessariamente precisava vir através de um espelho. Podia ser apenas o espírito do pai possuído assombrando o filho, que já faria sentido. Então o espelho por si só não se justifica. Porém, o filme é interessante. A investigação que é conduzida por Keys e pelo detetive é legal. A gente vai acompanhando e vai entendendo o que está acontecendo. E isso também pelo carisma dos personagens, que é muito melhor do que o carisma, por exemplo, dos personagens do quinto filme. Não acho esse filme melhor que o 6, mas ele com certeza é melhor que o 5 e também do 3. E pô, incrível que pareça, esse filme tem um final até otimista e feliz, diferente de outros filmes da franquia que é bem pesado. Então é um filme bem light, bem leve, que está ali dentro de tudo que a gente tem visto desde a parte 4. Então esse filme pode ser visto por curiosidade, mas também não é nada que vá acrescentar à franquia. E vale dizer também que esse filme tem umas participações especiais bem curiosas. Por exemplo, a Elise, da franquia Sobrenatural, faz uma participação aqui como uma enfermeira chamada Tanner, que é bem hilária. Então, quando eu vi ela, eu falei, olha só quem é. E ela é famosa por fazer participações especiais em vários filmes de terror, né? Então, tá aqui mais um pra lista. Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar de Amityville 7, A Nova Geração, de 1993. Vocês já assistiram esse filme? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. Tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau!